Brasília chamando. Nova cédula de R$200 entra em circulação mês que vem. Agências do INSS continuarão fechadas até fim de agosto. Deputado propõe que o Rio de Janeiro volte a ser a capital do Brasil. Vem aí novo imposto sobre transações feitas na internet, parecido com a CPMF. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura FM de Castelo. A mais ouvida também em Cachoeiro de Itapemirim. Nas redes sociais, a cada dia surgem novos casos de pessoas que dizem ter sido alvos de fraudes no recebimento do auxílio emergencial. São reclamações idênticas. Os R$600 sumiram no aplicativo Caixa Tem. As pessoas relatam que, ao acessar o aplicativo de pagamento do auxílio, o saldo estava zerado e havia registros de transferência do dinheiro para contas estranhas ou que boletos estranhos foram pagos, esvaziando a conta digital. Essas vítimas se queixam de excesso de burocracia da Caixa Econômica quando vão registrar o sumiço do dinheiro e da demora em obter a resposta do banco. A Caixa admitiu que hackers conseguiram invadir o aplicativo Caixa Tem e desviar saldos não só do auxílio de R$600, mas também do FGTS emergencial, que vem sendo liberado também pela conta digital. Por isso, o banco bloqueou milhões de contas Caixa Tem, obrigando os titulares a comparecer a uma agência para confirmar a identidade e voltarem a ter acesso ao aplicativo. A Caixa garante que as vítimas de fraudes terão seu dinheiro devolvido. Uma auditoria feita na Bahia descobriu que ao menos 70 mil servidores de prefeituras baianas receberam indevidamente o auxílio emergencial. Receberam funcionários concursados, comissionados, secretários municipais e vereadores. Representa um desvio de 117 milhões em recursos federais que se destinavam aos desempregados e a quem perdeu renda com a pandemia. O Banco Central vai imprimir mais dinheiro e lançar a cédula de R$200. A nova nota trará a imagem do lobo-guará e entrará em circulação no final de agosto. A previsão é imprimir 450 milhões de cédulas de R$200 neste ano. Vão ser impressas também mais 170 milhões de notas de R$100. Segundo o Banco Central, isso não significa que a inflação está de volta. Por causa da pandemia, de fevereiro a junho, o Banco Central já havia aumentado em 29% o papel moeda circulante no país. O aumento de papel moeda nas mãos do público nos últimos meses foi causado pela demanda da população com a liberação do auxílio emergencial. Segundo o Banco Central, nesses momentos de incerteza, as pessoas costumam fazer saques e acumular as cédulas. Mas difícil é imaginar alguém que sobrevive de auxílio emergencial colecionando em casa notas de real nessa crise econômica. O presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, que pediu demissão, está sendo convocado pelo Senado para explicar sua declaração de que Brasília tem uma cultura de privilégios, compadrio e corrupção, e por isso ele não se adaptou aqui na capital. Os senadores querem que Rubens Novaes dê detalhes do que viu de privilégios e corrupção nos 18 meses em que esteve na presidência do Banco do Brasil. Querem que ele esclareça o que o levou a se afastar de uma das maiores instituições financeiras do país. Uma proposta para que o Rio de Janeiro volte a ser a capital do Brasil foi apresentada pelo deputado carioca Daniel Silveira, do PSL. Para ele, a mudança acabaria com a decadência econômica e a escalada da criminalidade no Rio de Janeiro. A proposta é criar uma segunda capital federal. Teríamos 2 distritos federais. O Congresso Nacional e os ministérios seriam transferidos para a cidade do Rio,
onde o presidente da República também passaria a despachar. Desde os tempos do Império, o Distrito Federal era localizado no município do Rio de Janeiro, até ser construída Brasília em 1960. O autor da ideia, o deputado bolsonarista Daniel Silveira, argumenta que hoje o Rio de Janeiro é mais capital que Brasília, porque lá continuaram as bases de instituições federais e ministérios e a maior quantidade de servidores federais do país. A volta da capital federal para o Rio de Janeiro, segundo ele, também amenizaria o problema do isolamento dos políticos aqui em Brasília. Para avançar na Câmara, a proposta precisa da assinatura de 117 deputados. Depois do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ser denunciado por Caixa 2 eleitoral e lavagem de dinheiro, outro ex-governador de São Paulo virou réu ontem. É José Serra, atual senador. Os dois são caciques do PSDB. A Justiça Federal aceitou denúncia contra José Serra e a filha dele, Verônica, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia da Lava Jato Paulista, Serra recebeu propinas de 27 milhões de reais da Odebrecht para favorecer essa empreiteira quando ele era governador. E a filha, Verônica, era quem ocultava a fortuna no exterior. Porém, Serra teve uma boa notícia no fim do dia. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, mandou suspender as investigações em andamento contra ele. O governo brasileiro reabriu as fronteiras para estrangeiros que chegam de avião, mas não em todos os estados. Foi mantida a proibição de desembarque de estrangeiros nos aeroportos de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Ou seja, voos internacionais com pouso nesses aeroportos continuam barrados até o fim de agosto. A entrada de estrangeiros no território brasileiro por terra e pelo mar continua proibida. Desde março, o governo passou a restringir a entrada de estrangeiros para conter o avanço da pandemia de coronavírus. INSS adia novamente a reabertura de agências. Agora, a volta do atendimento presencial está prevista para 24 de agosto. Até lá, quem precisa do Instituto tem que fazer solicitações pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135, que não atende ligação de celular, o que gera raiva dos usuários. Lembramos que continua suspensa a exigência de recadastramento anual de aposentados e pensionistas, à prova de vida até 30 de setembro. O governo deve enviar ao Congresso, em agosto, a proposta de criação de um novo imposto sobre pagamentos. O desejo do ministro Paulo Guedes era recriar a CPMF, que incidia sobre movimentações bancárias. Como os líderes no Congresso reprovaram a ideia, a equipe econômica elabora um imposto novíssimo sobre transações digitais. Tudo que for comprado pela internet, as transações digitais, enfim, passariam a sofrer uma taxação de 0,2%, podendo chegar até o dobro, 0,4%. Os técnicos do Ministério da Economia estimam que com o novo imposto se arrecadaria em torno de 240 bilhões anualmente. Desde o início do governo, o ministro Paulo Guedes sonhava recriar a CPMF, mas congelou a ideia após críticas do Congresso e chegou a ser contestado publicamente pelo próprio presidente Bolsonaro, que prometeu na campanha não ressuscitar a CPMF e nem criar mais impostos. Daí, Paulo Guedes desenvolveu o plano de cobrar até 0,4% sobre as transações virtuais. Imposto que deverá ser levado à apreciação do Congresso no mês que vem. Voltaremos amanhã e você continua com o Show da Tarde. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário.
com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, a líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Da capital do país, José Carlos Gambarini. Até amanhã.